Jesus. Eu tenho acompanhado alguns canais ateístas e a noção que se espalhou, que eu tenho percebido que tem se espalhado entre os ateus, é a de que defender que Jesus não existiu é coisa de ateu, e defender que Jesus existiu é coisa de religioso. E não existe nada mais falso do que isso. Simplesmente é uma ideia que tem se espalhado, eu tenho percebido isso, por manada. As pessoas não têm refletido que a questão da existência de Jesus se trata de questão de história, né? Da história enquanto ciência. Então, cabe à história investigar. E eu, particularmente, como ateu, eu entendo, eu sigo a academia, né? Que entende que Jesus existiu. Hoje, o meio acadêmico que trata do assunto, e aí isso independe da crença do estudioso, a academia em peso entende que Jesus existiu, né? O movimento miticista ele é visto como algo à margem do meio acadêmico. Tem alguns acadêmicos que defendem o miticismo, a ideia de que Jesus não existiu, mas são gatos pingados em comparação com o meio acadêmico que defende que Jesus existiu. Eu costumo comparar com o criacionismo em relação à teoria do design, perdão, à teoria da evolução, né? O design inteligente e o criacionismo em relação à teoria da evolução. Você tem alguns estudiosos gabaritados, bioquímicos, biólogos, químicos, enfim, que defendem criacionismo e design inteligente. Mas é um movimento à margem do que a academia defende, né? O consenso acadêmico hoje é de que a evolução é um fenômeno, tem uma teoria que a explica, que é a teoria da evolução, e em relação à origem da vida está se estudando os caminhos pelos quais a vida pode ter surgido. Então eu comparo o miticismo ao criacionismo e ao design inteligente nesse modus operandi, né? De ser um movimento que está à margem do consenso acadêmico. E aí, uma outra crítica que eu quero fazer também, antes de entrar exatamente no que eu quero falar, é de que o miticismo, ou seja, a ideia de que Jesus não existiu como pessoa humana, e aqui eu estou defendendo essa ideia, não de que Jesus tenha sido realmente uma divindade e tal, mas que tenha sido um personagem histórico em cima do qual se criou uma crença, né? Isso é normal, transformar em pessoas comuns em divindades. É o modus operandi que o miticismo tem, que é muito parecido com o criacionismo, com o design inteligente, que é o de fazer ataques ao meio acadêmico, e aí, no caso, o meio acadêmico da história, partir para estratégias no sentido de atacar, de criticar a pessoa do estudioso e não o que ele apresenta, o conteúdo, né? Então, os caras querem usar como argumento de que a academia é formada por religiosos, por isso que os caras defendem que Jesus não existiu, né? É a mesma ideia do criacionista que pensa, que diz que o meio acadêmico aceita a teoria da evolução e biopoese porque são ateus, né? Os cientistas são ateus, né? Quando, na verdade, você tem gente de toda a crença ali dentro, que defende a teoria da evolução. Tem cristão, protestante, tem católico, tem ateu, tem todas as religiões que você puder imaginar, tem espírita, tem tudo. Assim é no meio acadêmico da história que estuda a existência de Jesus, né? Você tem cristão, você tem ateu, tem até muçulmano. O Reza Aslan, ele é muçulmano, né? Então, assim, tem me incomodado, primeiro, essa ideia que o pessoal tem passado de que defender que Jesus não existiu
é coisa de ateu. Ateu tem que defender, a noção é mais ou menos assim, ateu tem que defender que Jesus não existiu. E aí, Tiago, Alexander, Vitor, salve aí para vocês. Então, o que é que acontece? Ficou essa ideia de que de que ateu tem que defender que Jesus não existiu. E quem tem que defender que Jesus existiu é religioso. Isso é um equívoco tremendo. E eu vim ali de uma live agora, onde o rapaz estava alvoroçado, né? Eu fiz um comentário lá de que Jesus teria existido, eu falei nesse sentido, e o rapaz ficou meio oriçado e me chamando para a live, aquela coisa toda. E aí falando que não tem provas arqueológicas, essa coisa toda. E aí eu fiquei refletindo, o pessoal, quando vai se falar de teoria da evolução, e os profissionais da área da biologia, eles arrogam para si a autoridade para falar de teoria da evolução, porque eles são acadêmicos da área de biologia, que é a ciência, né, que tá relacionada com a evolução, que é quem estuda realmente a evolução. Mas quando vai se falar de história, todo mundo acha que pode dar um pitaco. Todo mundo acha hoje no YouTube que é especialista. História não é assim. História não se faz desse jeito. História é uma ciência. História tem técnica para se fazer. Certo? E aí eu queria passar aqui um vídeo rápido de Bart Ehrman, ele falando sobre a questão da existência de Jesus. Né? Ehrman é agnóstico, praticamente ateu, né? Ele prefere não dizer 100% que é ateu, ele fica como agnóstico. Mas, enfim, aqui a gente já vê que não é um cara que é cristão, né? Então, eu vou passar aqui o vídeo dele, compartilhar aqui a tela com vocês. See evidence in archaeology or history for historical reasons. Yeah. Minha net não está muito boa, não. Well, I do. I mean, that's why I wrote the book. Vou voltar aqui, depois eu corto essa parte. Tentei compartilhar aqui a tela, mas ficou complicado. Ficou difícil. Mas, assim, minha crítica, eu queria fazer aqui uma crítica a essa ideia, né, que ficou estabelecida. Eu já percebi quando você vai em uma live dessas que está debatendo a existência de Jesus e você fala que Jesus existiu, mesmo que seja como pessoa humana, o pessoal parte para cima de você. Porque eles têm o pessoal no YouTube, os especialistas do YouTube, estão passando a ideia de que para você ser ateu tem que defender que Jesus não existiu. Tá? A questão é, esse pessoal que está na internet, no YouTube, defendendo que Jesus não existiu como pessoa, qual a formação que eles têm em história? Né? Qual a autoridade que eles têm para falar desses assuntos? Né? E aí os caras ficam pedindo prova arqueológica, estabelecendo, sem critério nenhum, quais deveriam ser as evidências para a existência de Jesus de Nazaré. E aí, na verdade, quando você vai analisar as condições da pessoa de Jesus, que seria um camponês dos cafundós da Galiléia, como se defende, né, no meio acadêmico,
Jesus é um camponês, então Jesus pobre dificilmente vai deixar prova arqueológica, né? Assim como 99% das pessoas da época dele não o deixaram. Por isso não existiram. Então aqui eu queria fazer, nesse momento era só essa crítica básica, primeiro. Valeu.